Olá, pessoal. Eu me chamo Jéssica, sou aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí e hoje vou ministrar uma aula do segundo ano do ensino médio sobre os répteis, aves e mamíferos. Eles são animais vertebrados e estão incluídos no filo Chordata. Existem diversos animais desse filo, mas hoje vamos especificar somente esses e conhecer as suas principais características. Os répteis foram os primeiros animais a conquistar totalmente o ambiente terrestre. Acredita-se que os primeiros répteis tenham evoluído de anfíbios e eles conquistaram definitivamente o ambiente terrestre pelo fato de independerem da água para respirar e se reproduzir, ao contrário dos anfíbios, que ainda habitam em locais úmidos e precisam da água para a reprodução. Eles são aminiotas, que são animais cujos embriões são rodeados por uma membrana amniótica ou ovo amniótico. Eles têm a pele seca e impermeável. Sua pele possui glândulas mucosas cobertas por escamas. E são ectodérmicos, ou sangue frio. Animais ectodérmicos são aqueles que se aquecem por meio de fontes externas de calor, como o sol ou superfícies quentes. Eles são classificados em 3 grupos: Testudinha ou Quelônia, Lepidosauria e Arcosáuria. Na Testudinha ou Quelônia, conhecido também como quelônios, estão representados pela tartaruga marinha, tartaruga de água doce, jabuti e cágado. Eles possuem a carapaça dorsal, que é formada por placas ósseas dérmicas. Não têm dentes, possuem lâminas córneas, que são usadas para arrancar pedaços do alimento. E são ovíparos, que são animais que colocam ovos, e o embrião se desenvolve dentro do ovo em ambiente externo. Na Lepidosauria, está dividido em 2 subgrupos: o Sphenodontia, que está representado pelas tuataras. As tuataras são consideradas um fóssil vivo e preservam as características do ancestral com dinossauros e apresentam a mistura entre répteis, aves e mamíferos. Ele não é um lagarto. E no subgrupo Squamata ou escamados estão representados pelos lagartos, serpentes e Amphisbaena, que é a famosa cobra de 2 cabeças. Eles têm escamas epidérmicas que sofrem mudas, a famosa troca de pele, são ovíparos e alguns são vivíparos, como a jararaca. Vivíparos são animais que desenvolvem dentro da mãe, como já falei, a jararaca. No grupo Arcosáuria, temos como representante jacaré, crocodilo. Qual a diferença do jacaré e crocodilo? O jacaré tem um focinho mais largo, de boca fechada, e é possível ver os dentes superiores, raramente alguns dos inferiores. Os crocodilos têm focinho mais estreito, de boca fechada, é possível ver os dentes superiores e inferiores. Outro representante é o pterossauro, que é um fóssil e era considerado um réptil voador e não um dinossauro. Temos também o dinossauro verdadeiro, que é um fóssil e está extinto há milhões de anos. E na Arcosáurea também temos as aves incluídas nesse grupo. As aves surgiram a partir de dinossauros bípedes de pequeno porte que se deslocavam rapidamente sobre o solo. No grupo das aves, eles situam-se dentro do grupo de dinossauro terópodes. As aves possuem presença de asas e penas. As asas compartilham muitos caracteres com os dinossauros, como o grande número de vértebras no pescoço em forma de S. Elas possuem ossos pneumáticos,
que são ossos com cavidades e orifícios que permitem a passagem do ar, facilitando o voo. O bico desprovido de dente ocorre no amolecimento do alimento no papo do animal e são ovíparas. E temos exceções de aves que não voam, como a avestruz, o pinguim e a galinha. A avestruz, ela pode chegar até 2 metros de altura. O pinguim tem as asas adaptadas para nadar. E a galinha voa só que pouquíssimas distâncias, pois o peso de seu músculo dificulta o voo. Os mamíferos. Como já foi comentado no início do estudo, quando surgiu os amniotas no ambiente terrestre, uma linhagem derivou para os atuais répteis e aves e outra para os mamíferos. Eles são a maioria terrestre, e alguns retornaram ao ambiente aquático, como os golfinhos e baleias. E existem espécies adaptadas ao voo, como o morcego. Eles receberam esse nome em função da característica mais marcante do grupo, que são as glândulas mamárias, para a produção de leite. Essas glândulas estão presentes em machos ou fêmeas, porém só são desenvolvidas funcionalmente nas fêmeas, produzindo leite para alimentar os filhotes. Eles também possuem pelos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Os pelos cobrem o corpo, formando uma camada protetora contra a perda de calor. As glândulas sebáceas estão associadas à base dos pelos, produzindo uma secreção oleosa que lubrifica os pelos e a pele. E as glândulas sudoríparas produzem suor, importante fator para a regulação térmica do corpo. Eles estão classificados em 3 grupos, nos prototérios, metatérios e eutérios. Nos prototérios estão os mamíferos que botam ovos, e eles não têm mamilos. E como é que eles se alimentam, já que não têm mamilos? Os filhotes mamam o leite que escorre das glândulas mamárias da mãe entre os pelos do corpo. Então, os filhotes lambem o leite que é secretado por essas glândulas e liberado por poros. E temos como exemplo o ornitorrinco e a equidna. No grupo dos metatérios, eles são vivíparos e os embriões passam por um curto período de gestação e nascem sem estar completamente formados. E o que acontece com esses embriões, já que não estão completamente formados? Eles completam o seu desenvolvimento no marsúpio da mãe, ou na bolsa marsupial, alimentando-se do leite, que tem mamilos dentro da bolsa da mãe. E temos como exemplo o canguru e o gambá. Nos eutérios, eles são vivíparos e passam um período da gestação suficiente para nascerem completamente formados. E também são chamados de mamíferos placentários. Mamíferos placentários são chamados assim porque durante o desenvolvimento embrionário forma-se a placenta bem desenvolvida no útero. A função da placenta é a troca de substâncias entre a mãe e o filhote, e quando nascem recebem o alimento através das mamas. E temos como exemplo aqui a capivara, o cavalo e o gato. Porém, a eutéria abrange a maioria dos mamíferos do planeta. Atividade para avaliação. Escolha um dos grupos répteis, aves e mamíferos e construa um mapa mental com o maior número de informações possíveis. Envie o arquivo em PDF para o e-mail que está na tela, valendo a nota da prova. Aqui está o material didático utilizado e o link do livro vai estar na descrição, caso vocês precisem para construir um mapa mental. E bons estudos!